E veja essas declarações de Joe Biden. Reunir o mundo contra o governo brasileiro para forçar o presidente Jair Bolsonaro a proteger a Amazônia. Essa é a promessa do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, caso seja o novo ocupante da Casa Branca. Prometeu Biden em entrevista ao site America's Quarterly, feita em março, mas publicada recentemente. O presidente Bolsonaro deve saber que, se o Brasil deixar de ser um guardião responsável da floresta amazônica, minha administração reunirá o mundo para garantir que o meio ambiente seja protegido. Nessa entrevista, Biden garante que considera a situação da Amazônia bastante grave ao pensar na ideia de novo Pacto Verde, ou Green New Deal, uma proposta presente em sua plataforma, herdada de um projeto cuja iniciativa partiu dos parlamentares ultraesquerdistas Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, seu adversário nas eleições prévias, ambos da ala mais radical do Partido Democrata. Em setembro, Biden ameaçou impor sérias sanções contra o Brasil caso o governo não se movimente em defesa da floresta amazônica. Fiuza. Isso aí é pura demagogia, pura demagogia. Você pode fazer aí uma mineração que não sai nada de concreto, eles não conhecem a Amazônia, eles não estão interessados na Amazônia, estão nem aí para a Amazônia, para os caboclos, para os ribeirinhos, para os índios, não estão nem aí para nada disso. Eles estão fazendo, como eu disse no comentário anterior, uma demagogia que tem mercado hoje no mundo, né? Eles vivem disso. A gente sabe que é demagogia porque no decurso aí, né, dos últimos 20, 30 anos, o Brasil foi criando uma estrutura de salvaguardas ambientais na Amazônia, que é bastante complexa, e as políticas, existem diferenças, sim. O governo Temer, por exemplo, chegou tentando regulamentar a questão de mineração. Isso não significava tirar a árvore e botar apenas exploração de mineração, nada disso, ao contrário. Significava fazer um zoneamento racional para coibir as atividades ilegais, e aí houve uma grita. Então, de vez em quando, tem um governo que tenta uma linha diferente, mas se você pegar as políticas ambientais dos vários governos, pegando Fernando Henrique, Lula, Temer, Bolsonaro, ela não é tão distinta assim de um governo para outro, o que não justificaria uma posição desse peso, né, da maior potência mundial. Então, isso aí é pura demagogia, não tem nada a ver com a Amazônia. Eles não estão interessados em proteger a Amazônia. Existem aquelas questões de, eles têm interesses comerciais, mas também não é isso que está governando. Eles não estão... não é também uma grande estratégia para vir aqui tomar tudo, que também são outras teorias conspiratórias que acontecem, né? Eles estão usando isso como panfletagem. Infelizmente, essa panfletagem é comprada hoje, né, por muita gente no mundo. E eles vivem, eu acho que isso, né, Vitor, para concluir, isso denota como essas eleições trazem também o fato da desmoralização da imprensa, né? Que eu digo com muita tristeza, da grande imprensa, daquela que a gente aí cresceu, que tem serviços históricos em relação à democracia, Washington Post, New York Times, né? Quer dizer, são realmente veículos fundamentais na história da democracia, o Watergate, o célebre caso denunciado pelo Washington Post. Isso tudo acabou. Isso tudo acabou, quer dizer, é possível um estadista como esse, né, um candidato a estadista, que é herdeiro do estadista do seu antecessor, Obama, trazer diretrizes tão vagas e tão levianas, porque a imprensa caiu de cabeça na demagogia também. A Ana pode falar melhor sobre isso. O comportamento da grande imprensa nessa eleição é um vexame, é uma coisa ridícula, né? Quer dizer, falava-se de impeachment de Donald Trump por conta de um telefonema para a Ucrânia, e quando se vê que na Ucrânia o problema que se passa envolve, na verdade, diretamente o filho e o próprio Biden, né, num possível tráfico de influência que está sendo investigado, a imprensa desiste do assunto, some, né? Fora o embargo ao material do New York Post, né? É um assunto que some. Então, isso não é honesto, isso não é imprensa, isso não é jornalismo. E, de fato, né, a grande vítima, para mim, nesse momento, nessa eleição americana, é a imprensa que perdeu a sua honestidade. Augusto. Essa demagogia, né, essa bravata, ela é facilmente neutralizada pela realidade.
pela realidade, que se você assiste aquele documentário West, que mostra o que os americanos fizeram com as florestas também e com os índios, você vê que eles não têm autoridade nenhuma para dar palpite sobre esses assuntos em outros países. Mas, como lembrou bem o Guilherme, a política ambiental não mudou na sua essência, não, e o Brasil sabe preservar florestas e, repito, né, a esquerda não gosta que se lembre disso, mas vamos repetir. Nós temos tribos ainda isoladas na Amazônia, sem contato com a civilização. Elas vivem como em 1500, o descobrimento. Isso aí mata o assunto. Não há índios a matar na Argentina, porque eles já acabaram com todos, por exemplo. E no resto do continente, eles foram engolidos pela cultura europeia ou desapareceram. Então, o Brasil, com uma boa campanha de comunicação e com jornais e jornalistas que não sejam cafajestes, pode perfeitamente mostrar ao mundo que as coisas aqui são muito melhores do que nos países que o Biden promete, em outra bravata, reunir o mundo, né? Reunir todos os países para cuidar do Brasil. Ele vai ter tanto problema por lá se ganhar a eleição, que é o primeiro passo. Isso aí precede tudo. Não é o primeiro passo, é o último. Precede tudo. Se ele ganhar a eleição, ele vai ter tanto problema pela proa que ele vai lembrar do Brasil, acho que do 4º ano do mandato. Você, Zé? Daí que eu venho com essa ideia de que o alinhamento do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump não é pessoal e sim ideológico, exatamente por isso. Durante a campanha, o Biden criticou o Brasil e o presidente Bolsonaro como se estivesse disputando a eleição da presidência do Brasil. E essa história aí de importância da floresta amazônica, eu queria dizer o seguinte: todos nós, o governo brasileiro, todos reconhecem a importância da floresta amazônica. O governo reconhece também a importância dos nossos manguezais, a importância do Pantanal, a importância do nosso cerrado brasileiro, que é a savana do Brasil, né? Uma extensão que provoca aí a admiração de todos exatamente pela preservação, e é claro, existem culturas, monocultura aqui na região do Cerrado e outros setores. Mas nem por isso outro país deve gerir esta importante situação. Da mesma forma como em nenhum momento o presidente Jair Bolsonaro defendeu a internacionalização e a gestão das ogivas nucleares norte-americanas. Elas são importantíssimas, mais do que a floresta amazônica. Estas ogivas nucleares, este armamento americano, ele pode sim destruir o mundo, e não há nenhuma reivindicação disso. Não há também nenhuma reivindicação de internacionalização das grandes universidades do mundo e dos Estados Unidos. São áreas importantíssimas e fundamentais para a sociedade. Então é preciso, antes de tudo, em todos os debates, admitir que existem países e o Brasil é muito firme. Todos os presidentes até agora foram muito firmes na defesa exatamente da gestão brasileira dos recursos brasileiros. Um mapa que eu tive conhecimento, até pelo setor militar, o mapa dos minérios, das jazidas do Brasil, e colocando diante ou sobrepondo ao mapa do Brasil, a gente vê exatamente esta grande riqueza do mapa de jazidas se juntando ou sendo o mesmo mapa de áreas que são terras indígenas ou de preservação. Então, qual é o objetivo disso? É impedir o Brasil de explorar as suas riquezas ou explorar as riquezas do Brasil? Foi-se o tempo em que chegavam aqui, levavam para o Brasil como se não tivesse nenhum valor. Não é bem assim. O Brasil agora é dono das suas peculiaridades, dono das suas riquezas, e defende isso, seja no governo Trump, seja no governo Biden, ou seja, a situação agora é diferente. Acho essa fala aí
de fazer um esforço internacional, isto é um blá 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 de quem não entende exatamente qual é o papel dos Estados Unidos diante do mundo. Diga, Ana. É aquilo que nós falamos aqui, o Partido Democrata, e aí eu acho que o Fiuza que comentou isso, né, totalmente desconectado do antigo Partido Democrata aí, de JFK, né, do Kennedy. O Kennedy, por exemplo, ele passaria hoje facilmente como um republicano. Ele, na época, defendeu uma reforma tributária, ele era contra o aborto, ele era a favor de um setor militar forte, exatamente para proteger não só as fronteiras domésticas, mas também outros lugares no mundo. E hoje os democratas enaltecem John Kennedy como um nome máximo do partido, mas esquecem que as políticas dele hoje se encaixariam muito nas políticas do Partido Republicano. Essa guinada dentro do Partido Democrata, Vitor, é muito preocupante, e aí é que a gente vai saber só depois dessa eleição quantos democratas realmente votaram em Donald Trump com medo dessa guinada radical dentro do partido, que levou ali uma ala grande, por sinal, a encontrar praticamente o PSOL dentro do Partido Democrata. Essa semana, por exemplo, Vitor, o Bernie Sanders, que aí é o mentor, né, dessa ala mais radical, lembrando que o Bernie Sanders, quando o Lula foi solto, ele foi no Twitter e ele celebrou ali a soltura do Lula. O Bernie Sanders, que estava nas primárias aí até como um dos favoritos para ser o candidato democrata, ele essa semana, essa ala mais radical do partido já quer empurrar Bernie Sanders como um possível ministro do Trabalho, ali do Ministério do Trabalho, caso Joe Biden vença. Então, a grande preocupação, e isso eu falo com democratas, amigos democratas aqui, da progressista Califórnia, que votaram em Obama, da preocupação de Joe Biden estar sendo usado como um fantoche exatamente por essa ala radical dentro do partido e como um cavalo de Troia, que assim que ele, se por acaso ele for eleito, ele vai ser usado exatamente para passar essa quantidade de política radical. Lembrando também, Vitor, que hoje acontecem eleições importantes também para o Senado, né? O Senado aí, os republicanos têm maioria no Senado, mas uma maioria muito perigosa que pode ser perdida hoje, e aí seria um problema maior para quem tem medo desse Partido Democrata radical. Se Joe Biden vence a presidência, os democratas continuam com maioria na Câmara e tomam o Senado. Aí sim seria uma verdadeira catástrofe para a América, dentro do cenário de que essa ala radical do Partido Democrata esteja aí liderando agora o partido de John F. Kennedy, que praticamente não existe mais.